Bom dia, bom dia, bom dia. Espero que você esteja gostando dos nossos vídeos com a leitura do livro Reacendendo as Lições Crísticas, psicografado por Alberto Martino e tendo como autor espiritual Marcos Evangelista, o apóstolo de Cristo. Bom, nós temos falado aqui insistentemente sobre a relevância de você fazer o seu comentário, de você nos dizer o que você achou do formato, do próprio conteúdo daquilo que está sendo dito, nos dando dicas de o que você gostaria que nós fizéssemos para levar da forma mais suave, simples a mensagem de Cristo até você. Este livro, que eu adoro, reacende, reacende, põe para iluminar novamente as lições de Cristo. Porque muitas das vezes nós temos assim o Evangelho como uma coisa muito quadradinha, que só descreve o que aconteceu, e a gente muitas das vezes acaba sendo conduzido a interpretar isso sobre o viés de determinadas religiões, sobre o seu olhar. Não que isso esteja errado, mas não que isso também represente a totalidade da compreensão. Como vocês já devem ter visto nos últimos capítulos, Marcos nos apresenta um Cristo racional, um Cristo da inteligência, um Cristo que é profundo, que é pleno, profundo não, porque profundo daria alguma coisa para além disso. É pleno em inteligência, é pleno em conhecimento e que todas as suas ações estão imersas nesse amor infinito, mas também neste conhecimento infinito. E é isso que a gente está tentando trazer para vocês. E aqui vem mais um capítulo que nós vamos ler, que é o 5º capítulo do livro, que tem o título A Ressurreição Não Deveria Ter Encerrado a Dúvida? Pelo capítulo a gente já sabe do que ele vai falar, pelo título a gente já sabe do que ele vai falar. Vai falar da ressurreição de Cristo. Vamos ver o que ele diz sobre isso. Nos dias de Jesus na Terra, existia no mundo invisível um arranjo que nunca fora visto no sistema solar. Enquanto Cristo realizava seu máximo sacrifício para salvar e educar a humanidade, o plano espiritual recebia uma grande falange de espíritos de luz preparados para proteger o ambiente espiritual, vamos botar um monte de aspas aqui, a ausência do Mestre. Obviamente que no momento do sono, Jesus se reunia com um conselho de luz destinado à tarefa de preservar a harmonia durante o período de dedicação carnal de Cristo. Muitos desses missionários estão de volta ao orbe, agora com a missão de conduzir a transição planetária. Além de preservar a paz espiritual, alguns desses obreiros da luz acompanhavam Jesus em sua jornada, preservando seu corpo energético e fortalecendo a proteção luminosa em torno do Mestre, sem que, no entanto, o instruíssem ou orientassem, algo que não seria necessário e nem sequer permitido pelo próprio Cristo. Na trajetória terrestre do grande professor, muitas de suas lições vieram reforçar a lição dos encarnados com o plano invisível. Há passagens claras em que Cristo se refere à reencarnação, uma das leis imutáveis da justiça divina, e que nós, na nossa ignorância literal, imaginamos um adulto retornando ao ventre da própria mãe. Repetidas vezes, o Mestre lançou luz sobre seu próprio reino. Meu reino não é deste mundo, disse o Mestre. Uma das lições em que Jesus deixa mais clara a verdadeira existência, a espiritual, é quando reduz a importância do templo a um mero amontoado de pedras. Disse o Cristo. Disseram para o Cristo: levamos muitos anos para construí-lo e você vem nos dizer que pode reconstruí-lo em 3 dias? Nossa incapacidade de compreensão e nosso estado precário de evolução mais uma vez traiu nosso entendimento, tornando mais difícil o trabalho do Mestre. Nem ao próprio corpo ele se referia, como alguns poderiam imaginar depois da ressurreição. O Mestre estava se referindo à fé. A confiança absoluta em Deus é o que nos conduz de volta a Ele, nada mais. É esse sentimento de servir aos propósitos da luz o nosso verdadeiro templo, o que nos abriga em Deus. Não há tijolos que possam ser tão fortes quanto este impulso irrefreável de júbilo em Cristo. De maneira simbólica, o Mestre sabia da importância da ressurreição para a conclusão da sua obra. Todos temos uma fagulha de Tomé, apesar de tentarmos negar este fato. O último ato da missão encarnatória do grande professor foi a ligação definitiva da carne com o invisível, com a fé, com o espírito, com a vida após a morte.
Há tantas provas e lições irrefutáveis nessa passagem que é difícil acreditar que o mundo não seja totalmente cristão 2000 anos depois disso. É fácil entender quando observamos os homens e suas particularidades, mas reflitamos sobre esta última lição por alguns instantes. Não seria a prova definitiva da eternidade da vida? Não seria a prova inegável da existência do Espírito como parte essencial do que somos? Não seria fato irrefutável da existência de um plano invisível? Seria, se não fôssemos tão irrazoáveis. Seria, se não nos faltasse fé. Seria, não fosse a nossa ignorância. Do ponto de vista científico, há todo tipo de fenômeno físico de comparação e manipulação energética e material neste fenômeno. Algo simples para o grande professor e completamente distante de nossa vã compreensão. Somos crianças no jardim de infância, seja moral ou intelectual, quando se trata dos mistérios científicos do universo. Animemo-nos. É necessário que continuemos a nos elevar. Fortalecemos a nossa fé. O caminho deve ser tão valoroso quanto o destino. Observemos com mais atenção a humildade, as lições do Mestre. Com mais atenção e humildade, as lições do Mestre. Nelas estão encerrados inúmeros mistérios universais. Basta que nos desapeguemos da carne e elevemos o espírito. Como ainda nos prendemos a pequenas mesquinharias e futilidades do plano carnal, esse é o verdadeiro mistério. O caminho da salvação foi desenhado para nós. Mais do que isso, foi vivido bem diante dos nossos olhos. Falta-nos humildade para entender isso e transformar nossas vidas para sempre. Espero que você tenha gostado. Mas se você não entendeu, espera aí que eu te explico.